Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje nós vamos falar sobre média, mais especificamente sobre média aritmética, galera. Então, um assunto muito recorrente em concursos públicos, principalmente concursos de polícia militar, de bombeiros, ok? Então, vem comigo, galera, para nós iniciarmos a nossa aula aí. Veja bem, galera, falar de média aritmética implica em falar em dois tipos de média. Porque a média aritmética ela se divide em duas partes. Ela pode ser considerada simples ou ponderada. Então, nós vamos tratar desses dois assuntos aqui. Vamos falar da média aritmética simples, vamos falar da média aritmética ponderada e vamos resolver alguns problemas aí que já caíram em concursos públicos relacionados a esse assunto. Tranquilo, galera? Belezinha? Então, vamos iniciar aí, então, falando sobre média aritmética simples. Galera, o que é média? Nós temos o seguinte, o próprio nome já diz, né? Ela é considerada simples porque ela é de uso comum. E você já está acostumado a conviver com esse tipo de média no seu dia a dia. Se você é estudante ou recém saiu do estudo, está com isso daí bem fresco na sua mente. Como que se calcula ou se calculava a sua nota lá quando você estava estudando, fazendo seu curso médio? Você tinha uma certa quantidade de avaliações naquele bimestre, então somava-se aquelas notas e dividia pela quantidade de provas que você realizou. E assim encontrava a sua média. Média aritmética simples é isso, é soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Tranquilo? Então, olha só como que nós definimos isso. Que média de um conjunto de valores numéricos, então eu vou ter lá uma série de valores numéricos dentro de um determinado conjunto, ela vai ser calculada de que forma? Eu somo todos os valores e divido pelo número de elementos que foram somados. Então, se eu tenho 5 valores, eu vou somar os 5 valores e vou dividir pela quantidade de valores que eu somei. No exemplo que eu dei, 5. Se eu tenho 4 valores, eu somo esses 4 valores e divido por 4. E assim por diante. Então, isso que é média aritmética simples. Ou seja, a média de n números é sua soma dividido por n. Tranquilo? Bom, como que nós podemos representar isso através de uma formulazinha, através de uma equação? Então, a gente já viu que a média aritmética é obtida através da soma dos valores presentes, dividido pela quantidade desses valores. Então, nós podemos representar através de uma fórmula da seguinte forma. Olhando assim, parece um tanto complexa, mas vamos entender quem é quem aqui. Esse x com a barrinha em cima indica que é a soma, é a média aritmética dos valores de x, da soma dos valores de x. x1 é um valor, x2 é outro valor, x3 outro valor e assim por diante. Então, eu tenho um valor, dois valores, 3, 4, 5, 6, até n valores. Então, esse n indica a quantidade de valores que estão sendo somados. Por isso que é dividido por n. Se eu somar 5 valores, eu divido por 5. Se eu somar 4, eu divido por 4. Se eu somar 10, eu divido por 10. Ok? E através dessa fórmula, nós vamos aí encontrar a média aritmética simples. Podemos dizer que média é soma dividido por contagem. Beleza? Bom, a gente pode representar assim também, né? Que a média aritmética de x valores é a soma desses valores dividido pela quantidade deles. Beleza? A média aritmética é usada para atingir um valor médio de vários valores. Então, eu tenho um conjunto de valores. Eu quero pegar um valor que possa substituir todos esses valores, que represente a média desses valores. Então, isso que é média aritmética. Então, o seu valor é calculado por meio da divisão de números somados pela quantidade deles. Soma-se todos os valores, divide pela quantidade. Beleza? A média possui a função de transformar um conjunto de números em um único valor, dando uma visão global dos dados. O que
quer dizer isso daí? Eu tenho lá 10 valores, esses 10 valores eu vou substituir por um único valor para que possa me dar uma visão global de todos aqueles elementos que fazem parte do conjunto. Esse é o propósito, é o objetivo da média. Beleza? Bom, agora que nós já sabemos o que é média, qual é a equação que representa o seu cálculo, vamos aí para a prática, né? Vamos para o primeiro exemplo, bem básicozinho, aquilo que nós já vivenciamos tantas vezes na nossa vida. Sabendo que a nota bimestral é calculada pela média aritmética simples das notas obtidas no bimestre, determine a média bimestral do aluno que fez 4 avaliações e tirou 8 na primeira, 7 na segunda, 6 na outra, na terceira, e na última, que seria a quarta, tirou 7. Então, vamos calcular a média aritmética. Veja bem, quantos valores eu tenho? Eu tenho 4 valores. Eu tenho o x1, que é o primeiro valor, que ele tirou 8. Eu tenho o meu x2, que é o segundo valor, 7. Tenho o meu x3, que é o terceiro valor, 6. E tenho o meu x4, que é o quarto valor, que é 7. Esses são os valores que o exercício me deu. O que eu sei a respeito de média aritmética? É a soma dos valores x1 mais x2 mais x3 mais x4, tudo isso dividido por 4. Por que dividido por 4? Porque eu tenho 4 valores. Então, é só fazer a soma deles e dividir por 4, professor? Isso mesmo. Qual que é a dificuldade que eu vou ter? A dificuldade é que você vai ter uma divisão, então tem que tomar cuidado na hora de dividir para não fazer errado. E, às vezes, na soma nós podemos ter números decimais e aí tem que ter o cuidado com a vírgula. Então, olha só como que vai ficar esse primeiro exemplo. Média aritmética vai ser 8 mais 7 mais 6 mais 7, tudo isso dividido por 4. Vamos lá então, ó. Média aritmética igual 8 mais 7, 15, 15 com 6, 21, 21 com 7, 28, dividido por 4. Conclusão, a média aritmética desses valores, 28 dividido por 4, 7, 4 vezes 7, 28. Portanto, está aqui resolvida a questão. Qual é a média aritmética desse exemplo? 7. 7 é o número que representa essa análise global aqui, que é um número que nós vamos levar em consideração em substituição a todos esses aqui. Belezinha? Simples, né, galera? Por enquanto. Não é porque é chamada de média aritmética simples que, às vezes, não possa haver alguma complicação. Na verdade, a complicação é mais na parte de interpretação. É uma das dificuldades que a gente vai encontrar e que você pode encontrar também na avaliação. A banca vai e dá um texto um tanto complexo no seu entendimento e aí acaba aí dificultando na montagem do exercício. Mas, em suma, as operações são básicas. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Operações básicas. Vamos para o exemplo 2. Maria queria fazer uma festa e, para saber quanto deveria comprar de docinhos para cada convidado, pegou a média de consumo entre seus amigos. Então, ela fez uma pesquisa entre seus amigos. Chamou lá 3 amiguinhos. Marcela comeu 5, Ana comeu 3 e João comeu 7. Tá? Juntos, eles comeram 15 docinhos. Sabendo que, por precaução, Maria compra sempre 10% a mais do previsto, quantos docinhos Maria terá que comprar se está previsto 150 convidados para a festa? Bom, aí aqui as alternativas. Lembrando que ela está fazendo uma festa, são 150 convidados e ela não sabia a média de consumo de cada convidado. Para isso, ela fez uma experiência, convidou 3 amigos e fez um teste para ver quantos que cada um comia. Então, um comeu 5, o outro comeu 7, o outro comeu 3, totalizou um total de 15 docinhos. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Calcular a média aritmética de consumo desses 3, para, com base nisso, vai servir de referência como média para os convidados dessa festa. Feito isso, eu encontro o total de docinhos que Maria vai ter que comprar e acrescento mais 10%. Por quê? Porque o exercício colocou que ela é uma mulher precavida. Então,
Pode ser que um coma um pouquinho mais, então eu vou comprar um pouco a mais, além da média normal, que é de 10%. A gente vai ter que fazer esse cálculo no final. Então, vamos para a resolução do exercício. O primeiro passo é achar a média aritmética. O que é a média aritmética? É a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Então, eu tenho a soma dos valores são, Marcela comeu 5, aí Ana comeu 3 e João comeu 7. Então, 5 mais 3, 8, 8 mais 7, 15, 15 dividido por 3, isso aqui é igual a 5, ok? Conclusão, a média de docinhos por convidados é de 5 docinhos. Eu encontrei a média. Agora, o total de doces vai ser o quê? Vai ser igual a média, que é 5, vezes o total de convidados, que é 150. E agora vamos fazer esse produto. Pega aqui, 150 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. Conclusão, o total de doces vai ser 750. Observem, galera, eu quero chamar a atenção de vocês que esse 750, esse valor se encontra aqui, tá vendo? O aluno despreparado, que não prestou atenção principalmente no enunciado do exercício, de repente opta por marcar essa questão e fica feliz achando que gabaritou. Mas observe bem a pergunta. Ele diz que Maria, ela compra sempre 10% a mais do previsto. O previsto seria 750, de acordo com a média de consumo por pessoa. Só que ela compra 10% a mais. Então, agora nós temos que fazer um cálculo de porcentagem. Em cima desse valor, eu tenho que aumentar 10%. E como que eu faço esse aumento? De duas formas. Ou eu multiplico 750 por 110%, ou eu calculo 10% e somo mais 750. Você faz a opção que você quiser. Eu posso optar em pegar 750 e multiplicar isso por 110%. Por que 110? Porque aqui eu estou tendo o previsto, que é 750, e estou aumentando mais 10, que é o que ela faz, ok? Ou então, calcula-se 10% e soma o resultado final. Bom, professor, eu sou acostumado a calcular os 10% separado. Então, vamos lá. Como que se calcula 10% de um determinado valor? Basta eu pegar o valor, que é 750, multiplicar por 10 e dividir por 100. Essa divisão é uma divisão muito simples, porque eu tenho zero. E toda vez que eu tenho zero e é um produto, eu posso simplificar. Então, eu vou cortar esse zero com esse zero e vou simplificar esse zero com esse zero aqui. Então, embaixo vai ficar 1. 75 vezes 1, 75. Então, 10% de 750 é 75. Esse é os 10%. Mas como estava previsto 750, então somando... Olá, meus amigos, minhas amigas. Gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Então convido vocês a acessar o nosso site laconcurso.com.br e lá se matricular no nosso curso completaço. Essa aula é um pequeno trecho da aula do professor, tá? A aula aí, ela tem muito mais carga horária do que isso que foi te apresentado. E detalhe, você fazendo o nosso curso, você pode ter absoluta certeza que você vai ficar super competitivo para o concurso da Universidade Federal de Santa Catarina para o cargo de assistente em administração. Sabe por quê? Porque aqui no Lá Concursos é o único site do Brasil que você estuda em regime de resultados. Aqui no Lá Concursos você tem um Personal Coach, que é a nossa metodologia. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concurso. Tá certo, meus amigos? Olha só, nosso curso completaço para a Universidade Federal de Santa Catarina por apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo? Então vamos lá, acesse nosso site, se matricule, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Mais um recado para você. Você quer baixar esse material de apoio da aula? Então você pode acessar o nosso site, clique aqui embaixo, tem um link direto para você na página certinha, que é para você baixar o material.
tá certo? Pode baixar a custo zero para a galera aí do LAC, tá certo, meus amigos? Espero você, um forte abraço, tchau, tchau. Clique LAC.